nos crimes do Supremo Tribunal Federal, então, eu joguei para o Adrilles o Alexandre de Moraes, que ele renovou aí, ele ampliou para mais 6 meses o inquérito das fake news, mas eu quero colocar pro Serrão, qual você quer falar, mas eu só quero colocar um videozinho do apoio que o Moraes recebeu num estádio, num show do Caetano. Vejam só vocês. Então, o pessoal fazendo coro sem anistia. Eu queria ouvir o Serrão a respeito disso. Serrão. Vou na lata. Vai na lata. Esse coro sem anistia é a perfeita manifestação de um discurso de ódio. Que a anistia, ela nada mais é do que um perdão. A anistia nada mais é do que a sinalização de que você quer pacificar o país. Vou repetir que, ao longo da história, a anistia não significa justiça. Não significa justiça. Perdão a crime não necessariamente é justiça, mas, na maioria das vezes em que a anistia foi praticada e ela foi necessária, ela foi o ponto para pacificar o país. Ou então você deixa tudo mergulhar numa guerra civil. Vamos virar, então, um Haiti, né? Falta pouco. Vamos virar, então, uma Venezuela. Então, beleza, então não precisa de anistia. Essa galerinha que faz esse discurso de ódio contra a anistia, eles não têm conhecimento histórico. Em 1979, essa turma que está gritando hoje aí, se em 1979 o Brasil não tivesse feito uma anistia, vocês não estariam no estádio hoje gritando sem anistia. Vocês não, provavelmente nem existiriam. Então, a gente tem que lembrar muito, o movimento da história é muito dinâmico. Hoje, no início do programa, eu lembrei. Hoje completamos 82 anos em que o ditador fascista italiano Benito Mussolini foi pendurado de cabeça para baixo em praça pública. Ele, a mulher, a família e a fascistada toda. Então, ditaduras, tiranias não existem para sempre. E a tirania tupiniquim ela é horrorosa, porque ela está sendo baseada em 2 pilares tristes. Um é a judicialização da política. E o outro pilar horroroso é a politização do judiciário. Nem judiciário pode fazer política, não é o papel dele fazer política, e nem a política pode ser criminalizada o tempo todo, juristocraticamente, como tem acontecido. Mas aqui no Brasil, a gente tem um instrumento do partido político de esquerda que joga para ganhar tudo no tapetão, recorrendo ao judiciário. E esse judiciário politizado, contaminado pela ideologia de esquerda, quebra o Brasil. Então, hoje, a nossa democracia brasileira ela está sequestrada por 4 fatores. Primeiro, a esquerdopatia. Segundo, a juristocracia. Terceiro, o crime institucionalizado. E quarto, a burrice tupiniquim. Essa é de doer. Esse era um show do Caetano e da Bethânia, da Maria Bethânia. Interessante, né? O nível que as pessoas conseguem chegar, mas, enfim. Cogos, eu queria te ouvir sobre isso, óbvio, sobre todo esse contexto, mas tem um print que me chamou muita atenção, inclusive eu repostei no meu X. Vamos colocar aqui o print do Flávio Gordon sobre o Chico Graziano. Eu acho isso daí maravilhoso, isso daí é incrível. A gente tem aí o print do Chico Graziano. Aí, ó. Chico Graziano postou: sou do agro e não dei dinheiro para nenhum golpista. Tem mais. Acho que todos eles, general ou não, tem que ir para a cadeia mesmo. Agricultor gosta de ar livre, curte a liberdade, adora prosear, jamais impor. Sou do agro e prezo a democracia acima das ideologias. Hashtag sou do agro. E daí tem o post do Gordon,
que eu preciso colocar, que eu achei muito legal, achei que ele tratou da situação de maneira inteligente aqui. Deixa eu só pegar aqui no meu. O Flávio Gordon colocou o seguinte. Vamos lá. Senhores comunistas, como se fosse o Chico Graziano falando. Sou um gulag bonzinho e colaborativo. Por favor, não me matem. Paulo Cox. Pessoal, pelo amor de Santo Cristo, o Chico Graziano, ele é tudo menos um agricultor. Ele não tem absolutamente nada a ver com agricultor, pelo amor de Deus. O agricultor é capial da roça, cabra-homem, pai de família que frequenta a igreja no domingo, leva um revólver 38 na cintura. Esse Chico Graziano é apenas um político lobista do PSDB, a exata antítese do que é um agricultor. É mais um politiquinho de sapatênis, cujos artigos publicados são sempre contrários ao nosso agronegócio. Ele é um inimigo do agronegócio que finge ser do agronegócio só para desmoralizar os verdadeiros agricultores que querem defender os seus legítimos interesses. É um sujeitinho que fica falando de efeito estufa, de CO2, de mercado de carbono, que não pode plástico, porque o plástico vai gerar poluição, não sei o quê. Ou seja, o que ele quer? Que o governo regule a agricultura, destrua o nosso agro, porque ele não passa de um lobista. Quem é Chico Graziano, meu Deus do céu? É um sujeito que, além de tudo, ainda está defendendo prisão política, está defendendo perseguição contra patriotas que estavam defendendo a pátria, está defendendo que os verdadeiros golpistas, tiranos socialistas, inimigos de Deus e da lei natural, estejam no poder exercendo o controle cada vez mais totalitário da sociedade. Esse pessoalzinho aí, nojento, pútrido, repugnante, gritando, ai, sem anistia, são os mesmos vagabundos, milhões de vezes vagabundos, que defenderam anistia para terrorista. Pessoalzinho lá de esquerda, na época do regime militar, que colocava bomba em quartel, pessoal que defendia sequestro de embaixador americano, assalto a banco, que torturava e matava policiais capturados, rendidos. Aí, para esses terroristas malditos, que deveriam ter pego pena capital, eles defendem a anistia. Agora, para a velhinha que estava rezando o terço, fazendo uma manifestação pacífica lá em Brasília, aí eles defendem a prisão. Por quê? Porque eles são exatamente como os apoiadores dos nazistas que apoiaram a Noite das Facas Longas e a Noite dos Cristais. Não tem diferença. Essa massa corrompida é pior do que os ditadores, porque os ditadores, eles têm uma natureza pervertida, eles têm sede de poder, mas eles estão lá, pelo menos estão defendendo o próprio interesse. Agora, essa massa manipulada, eles são piores que os próprios ditadores, porque além de assassinos, eles são suicidas. Eles estão defendendo o suicídio da própria nação. Então, olha que ponto que nós chegamos. Quando nós estávamos falando aqui sobre os inquéritos da fake news, eu estava, pelo menos, né, em 2021, no inquérito dos atos antidemocráticos. E tem um inquérito das fake news que o Adrilles está. São inquéritos ilegais, são inquéritos ditatoriais que estão condenando o direito no Brasil. Estão fazendo com que o direito no Brasil deixe de existir. E qual é a base deles? A população pode espalhar mentiras, etc. O que eles estão fazendo com isso? Dizendo que o critério de verdade não é mais o bom senso? O critério de verdade agora é a canetada de um burocrata. Eles controlam a definição de verdade. Isso que é coisa mais perigosa do que essa? Qual fake news dita por um cidadão comum pode ser mais perigosa que essa? Nenhuma. Então, se autores totalitários, como Maquiavel, como Thomas Hobbes, disseram a favor das mentiras dos governantes, porque eles divorciaram a política da ética, Thomas Hobbes e Maquiavel estão objetivamente ardendo no inferno. Por outro lado, existe um autor que mais gente devia ler, que é o Gabriel Detardet. É um francês, e o Detardet, ele fala o contrário. Ele fala, o cidadão tem o direito de mentir, porque existe um livre debate. Mas nós temos que contar a verdade, defender a verdade e exigir a verdade dos governantes. Porque quando os governantes mentem, é ruim. E pior, quando os governantes substituem o critério de verdade pela sua própria canetada, é pior ainda. Só que, infelizmente, a massa manipulada, como esses retardados falando sem anistia, são mais perigosos que os próprios ditadores. Então, o C.S. Lewis escreve o Screwtape Proposed a Toast, que é um livro, que ele fala que nada é mais nocivo do que a mediocridade da massa, porque ela é o multiplicador do poder de um ditador. Muito bom. Adrilles, a gente ainda tem um vídeo que eu acho ele importante. Vamos colocar o vídeo do Barroso falando com a inteligência artificial que
pelo jeito vai coordenar as decisões agora de censura do Supremo. Vamos ver para quem eles vão jogar isso daí. Mas eu sou diferente. Ah, é? O que você faz? Eu sou a primeira ferramenta do Supremo que usa a inteligência artificial generativa. Eu gero uma primeira minuta de emendas no padrão que você criou, ministro Barroso. Eu faço relatórios processuais de recursos com todo o histórico do caso, incluindo o fato relevante e as decisões anteriores. E também produzo uma análise inicial das reclamações que chegam ao tribunal. E mais, posso melhorar constantemente. Em breve, farei outras atividades, como a revisão gramatical dos textos. Posso ajudar a melhorar a eficiência da Suprema Corte Brasileira. Maria, você está pronta para trabalhar com a gente? Já estou pronta. Posso garantir... Essa, Adriles, é a inteligência artificial do bem, comandada e orquestrada pelo iluministro, senhor da razão e benevolente, nosso grande Barroso. Aliás, eu sugiro que todos vocês comprem uma foto grande do Barroso para colocar no quarto de vocês. Barroso e de alguns ministros do Supremo, porque esse negócio parece, Adriles, juro por Deus, isso daqui parece uma sketch, um sketch do Black Mirror. Parece que a gente tá olhando pro negócio assim, amanhã os caras vão botar a culpa da perseguição na inteligência artificial ainda. O negócio vai ficar tão ridículo e tão bizarro e tão grotesco que eu juro que eu presumi isso e eu não duvido que isso possa acontecer, Adriles. A inteligência artificial é chamada de artificial porque ela é burra. Por que eu acho que a inteligência artificial é burra? Porque ela não tem consciência moral. O ser humano tem uma consciência moral. Se você orquestrar uma inteligência artificial para fazer uma análise do ponto de vista de um comunista sobre a Revolução de 1917, a inteligência artificial vai te dar, o chat GPT vai te dar uma resposta que aquilo foi um movimento de libertação da classe proletária, dos czares, dos tiranos, que é uma libertação do povo e que o povo, pela primeira vez, era ouvido por si mesmo. Não é? Isso é uma inteligência artificial burra, que é coadunada a quem a programa. Da mesma forma, essa inteligênciazinha burra artificial comandada pelo STF. Ela vai ser utilizada, orquestrada, para dar pareceres em que os ministros hoje atropelam as leis, atropelam as constituições, a Constituição, a saber, em que eles prendem, censuram, perseguem pessoas baseadas em tipificações criminais que não existem. Então, a inteligência artificial, que não tem uma consciência moral, que não tem uma percepção clara da realidade, que é uma inteligência programada para obedecer à inteligência humana, vai ser utilizada, no caso do STF, para obedecer à estupidez de tiranos que prendem, massacram pessoas e que vilipendiam a democracia. Qualquer palavra fora de contexto, qualquer palavra que soe incisiva, crítica ou agressiva, será e poderá ser usada contra quem a proferir contra o Supremo Tribunal Federal. Qualquer palavra contra o sistema eleitoral, contra a lisura do Tribunal Superior Eleitoral, qualquer palavra contra pessoas estarem sendo colocadas na cadeia, sendo mortas, deixadas ao léu, doentes, como Clériston Pereira da Costa, morrendo na cadeia, será utilizada como vilipêndio da inteligência real. Você que tem uma percepção clara da realidade, você que tem uma consciência lapidada pela sua história, pelo que você leu, o que você viu, pelas injustiças históricas que você aprendeu com a leitura, vai ser sublimado por uma inteligência artificial. Inteligência artificial, aliás, é o conceito de democracia artificial colocada pelo Supremo Tribunal Federal, que, na verdade, é uma tirania real. E toda tirania é burra, é moralmente estúpida, porque pressupõe que a liberdade é um bem menor, porque pressupõe que a inteligência dos tiranos tem que se sobrepor à percepção da realidade de todos os cidadãos. Isso sim é um vilipêndio ao Estado Democrático de Direito. A inteligência artificial e a burrice real e orquestrada dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Serrão, você queria ainda falar um pouco sobre essa questão da inteligência artificial do Barroso? Eu vou falar uma coisa para você, tá? Essa interaçãozinha aí não pode ser subestimada, né?
Eu não sei se vocês lembram, o Barroso fez uma viagem para a China, para a Suprema Corte da China, o Supremo Tribunal Popular lá chinês, para fazer um protocolo de cooperação tecnológica de inteligência artificial. Provavelmente essa porcaria que vocês estão vendo aí pode ter alguma relação com isso, tá? E assim, tudo feito daquele jeito, né? O que importa para eles, né? Eles falam e aquilo que não importa, dane-se a transparência, que você não sabe nada do que acontece com os ministros quando eles não querem que você saiba para onde eles estão indo ou com quem eles estão falando. E aí, Serrão? Olha, eu ousaria dizer que tem tudo a ver, sim. Aquele modelo supremo ali é exatamente algo que está sendo feito na China, de maneira bastante avançada em termos do que eles estão chamando aí dessa inteligência artificial, que ainda não é algo que pensa por si mesmo, mas é algo que é programado para fazer o que disserem que ela tem que fazer. Isso é perfeito. Imagina o que a inteligência artificial permitirá, o que ela vai dar de agilidade para o julgamento, para o trabalho de um tribunal que é obrigado a julgar 100 mil ações judiciais por ano. Imagina! A Maria vai trabalhar pra cacete. Essa Maria vai ser o 12º ministro do Supremo Tribunal Federal. Poderosíssima Maria. Agora, eu achei curioso que a Maria substituiu, eu acho que foi mandada embora do Supremo, e ninguém ficou sabendo que ela foi demitida, a Vitória. A Vitor IA, era a primeira inteligência artificial que estava sendo trabalhada lá no Supremo Tribunal Federal. Mas parece que a Vitória IA, ou ela era americana ou brasileira, eu não sei muito bem qual era a nacionalidade dela, e parece que entrou a Maria, que é essa Maria deve ser uma chinesinha, tem jeitinho de ser uma chinesinha simpática. Eu vi ela conversando, que bacana, que legal, que coisa bonita, que evolução espetacular dessa inteligência artificial. Então, é isso que vai acontecer. Agora, isso é preocupante, porque, mais uma vez, e já dá uma pista para a gente do que já deve estar acontecendo em vários lugares, tá? Eu ousaria dizer que hoje a gente tem muitas ações judiciais que já devem estar sendo escritas com a ajuda de ChatGPT. Uma pré-inteligência artificial. Ousaria dizer. E deve ter muito tribunal verificando o que tem de repetitivo em ação. Essa IA vai fazer uma devassa em processo que tem copiar e colar. Imagina. Agora, ela também pode promover o copia e cola na padronização de sentenças para dar a sentença a dar com pau. Então, esse é um momento muito esquisito, porque quando você põe o componente de IA, você tira de inteligência artificial, você tira a responsabilidade ou dá uma aliviada na responsabilidade humana. E o papel de julgar, ele tem que ser, sobretudo, humano. Mas humano com humanidade. Não é humano o cara material para fazer maldade, não, para promover perversão do direito, como a gente está vendo acontecer, não. Humano para fazer justiça de verdade, não justiçamento. Então, se a Maria vier para ajudar a fazer justiça, viva a Maria. Agora, se a Maria for mais um componente totalitário da tirania tupiniquim, da judicialização da política ou da politização do judiciário, Maria, eu já vou ter que te dar a nota -13 e vou ficar muito triste com você. Maria que era o nome da minha mãe. Que dureza. Isso é extremamente, eu considero isso absolutamente problemático, né? Porque inteligência artificial chinesa reproduza as decisões do Moraes para o meu gabinete, sabe? Assim, vai se conformando uma jurisprudência ainda. Você consegue. Marco Antônio, você quer com anistia ou sem anistia? Então, é isso, é o sanduíche, é o McDonald's, né? Eu quero uma batata frita, eu quero uma condenação. E pior, isso dessensibiliza ainda mais aquelas pessoas que
às vezes não estão com o espírito maligno ou com o demônio que está lá no corpo do Gilmar Mendes, do Alexandre de Moraes, do Barroso, né? Não estão possuídas pelo capiroto, mas você pode ter uma dessensibilização ainda maior do processo, né, deliberativo e de julgamento dos magistrados. Com certeza, absoluta, né? O cara, ele se distancia cada vez mais da realidade. Mas vamos lá, eu queria... Kogo, você queria falar alguma coisa ainda sobre isso para a gente fechar? Não? Tá mudo. A tecnologia é aquela coisa, né? É uma faca de dois gumes. A tecnologia em si é algo bom porque implica no desenvolvimento, no aumento da potencialidade humana, é fruto da nossa razão. Mas se a tecnologia é boa ou ruim, depende de que uso você faz dela, com que intenção. Então, uma tecnologia de inteligência artificial na mão de pessoas honestas e produtivas é excelente. Vai aumentar a produtividade, vai fazer com que as pessoas possam viver melhor e trabalhar menos, mas nas mãos de regimes totalitários ela vai ser uma arma contra a nossa privacidade. Mas o problema não é, mais uma vez, a tecnologia, e sim a existência de instituições que acumulam poderes indevidos, desses monopólios estatais, que têm a capacidade de usar a tecnologia como arma contra o seu próprio cidadão.